A cultura popular brasileira é caracterizada por diferentes categorias culturais, causadas pelo regionalismo. Na cultura popular brasileira é possível verificar variações na música, na dança e na gastronomia. A música sertaneja, a capoeira, o folclore, a literatura de cordel e o nosso samba são elementos importantes da cultura popular brasileira. Gente boa onde Aniceto está, foi pra bem longe. Quero ver quem vai dizer em versos onde se esconde. Gente boa onde Aniceto está, foi pra bem longe. Quero ver quem vai dizer em versos onde se esconde. Vou sair, mas volto já, meu bem. Eu não demoro, vou pegar o parador ali em Deodoro. Lá na casa do Osmar tem um pagode bem legal. Eu saí de Deodoro e cheguei em Marechal. Salve a lira do amor, escola de grandes partideiros, pois a terra do Zequete onde é Pedro Ribeiro. Vou pra terra de Candeia, onde o samba me seduz, pois lugar de gente bamba onde é Oswaldo Cruz. Gente boa onde Aniceto está, foi pra bem longe. Quero ver quem vai dizer em versos onde se esconde. Gente boa onde Aniceto está, foi pra bem longe. Quero ver quem vai dizer em versos onde se esconde. Lá na minha portela ninguém fica de bobeira, o jongo e o império é lá em Madureira. Quem é bom já nasce feito, quem é bom não se mistura. Que saudade do pagode do Arlindo. em Cascadura. Eu já pedi pro meu São Jorge pra guiar o meu destino. Lá na igreja do Guerreiro eu rezei, lá em Quintino. em Botijaba Santos e na universidade. Alô Caixa, alô 18, alô Povão. em Piedade. Eu vou seguir a trajetória, mas o trem tá muito lento, pois parada obrigatória no Engenhão. em gente bem. Oriundo de Oswaldo Cruz e de Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, o convidado de hoje não apenas canta a tradição, mas cria movimentos que reforçam a memória e os valores culturais. Ele representa uma tradição do samba que muitos abandonaram em nome de uma comercialização fácil que domina as mídias comerciais, rádios e TVs de grande audiência. Viveu nas grandes rodas de samba do subúrbio carioca, onde teve a oportunidade de conhecer grandes mestres e personagens do mundo do samba. Atuante, articulador cultural, idealizou os projetos Acorda Oswaldo Cruz, Trem do Samba, Feijoada da Velha Guarda da Portela e a Feira das Iabás. Hoje nós vamos conversar com o cantor e compositor e agora escritor Marquinhos de Oswaldo Cruz. Cara, que prazer, muito bom te ter aqui, Prazer meu, obrigada. Tá? Muito feliz, estou sempre vendo vocês, né? Que delícia. Para mim é um grande prazer estar aqui no Cutai. Maravilha. Agora diz uma coisa, o cara que lá nasceu em Madureira, Oswaldo Cruz, mora em Copacabana, como é que a experiência de todos esses lugares, né, se traduzem no Marquinhos de Oswaldo Cruz? Que samba que te define? O que mais me define é saber, eu tenho até uma música que fala isso, que o samba é o sussurro das nossas vozes ancestrais, né? Eu nasci em Madureira, fui criado em Oswaldo Cruz, morei em Copacabana que eu sempre coloco, Copacabana é Madureira com praia, porque assim, é o lugar mais generoso da cidade, né? Principalmente as portas abertas. Agora tivemos uma grande perda que foi o Alfredinho, que é o Bip Bip, era uma porta aberta de Copacabana, era o portão de Copacabana para outras coisas que não pertenciam, né? Hoje tem esse pertencimento em Copacabana também. E o que me transforma é que, mesmo passando por todos esses lugares, sempre foi mantida a alma do lugar onde eu nasci. Eu nasci em Madureira, como falei para você, fui criado em Oswaldo Cruz, são bairros vizinhos, e me trouxe essa coisa que você, desde criança, é ninado ouvindo samba.
E aí, essa mistura toda também traz uma outra leitura para você, porque você é um cara do samba, mas que adora um black music, o soul, tem uma configuração aí bem diversa, né, na sua trajetória. Eu como músico, como cantor e no meu trabalho, eu sou um cara muito centrado na memória do meu povo, que é a memória de samba. Mas como o jovem Marcos Sampaio de Alcântara, graças a Deus, transitou no estúdio. Eu adoro jazz, mas minha música predileta, fora o samba, é soul music. Sempre gostei muito, muito, e vejo muita familiaridade, acho talvez pela ancestralidade africana, né, que se casam demais, né, são coisas distintas que caminham em linhas paralelas, mas sempre no mesmo destino, né, com a mesma origem e caminhando. E na formação é sempre bom você conhecer de tudo, né? E aí você está falando exatamente isso, desse caminhar, esse caminhar que une tantas referências, né, musicais, dos locais, né, por onde você passou, por onde você viveu, também traz experiências e heranças africanas, como você disse. E aí, como é que você trabalha isso? Como é que você coloca isso para o seu dia a dia e até para a sua arte, essa questão do engajamento político, racial para a sua arte? O meu engajamento se deu muito com algumas histórias, que tudo é a questão dos ancestrais e dos mais antigos, né? Por exemplo, meu avô contava uma história. Meu avô foi filiado ao Partido Comunista desde a década de 20. Né? Era um operário, era torneiro mecânico da Central do Brasil, né, que tinha uma predominância negra muito forte. Só que ele era um mulato, né, grandão, mais fechado do que eu, e tinha os olhos verdes. Então, sempre tem alguma coisa que eles, entre aspas, né, o racismo, quanto mais escuro você tem a sua pele, mais racismo você sofre. Né? E ele sempre contava uma história que, certa vez, um cara comunista como eles, um engenheiro, falou assim, para um senhor mais negro ainda, né? Mais negro no sentido, não é que... melanina, né? Melanina. Você é um negro da alma branca. Aí meu avô, na hora, rapidamente respondeu para ele, você já viu a cor da alma? Então, essas pequenas histórias, elas foram me formando. E eu sempre tive aquela ideia, porque o subúrbio é o seguinte, o subúrbio, ele é sedutor. Né? E o tempo do subúrbio é um outro tempo, é um tempo de uma cidade, como você também vem de uma cidade do interior, ele passa mais lento. Até acho que é uma tradição mais rural, então ele passa mais lento. E você aprende o tempo inteiro com essa lentidão e vai ficando, muitas das vezes, achando que o subúrbio é o centro do mundo. Né? Eu tive na minha formação coisas que me fizeram sair só do subúrbio, algo que eu amo, algo que eu tenho na minha tradição, que me formou, mas eu consegui sair de outras formas. Eu era um moleque, vamos dizer assim, hoje mais agitado. Eu fiz esporte, eu fiz atletismo. O atletismo me deu a minha formação, até porque o atletismo é um esporte que todos fazem, um esporte que só precisa do corpo, que deu a minha formação, principalmente minha formação na questão racial, né? Que eram quase todos nós negros, e com um orgulho imenso de ser negro, naquele momento em que pra gente, tudo que era mais feio, era o teu cabelo é feio, o teu cabelo é duro, o teu cabelo é ruim. De muita repressão. Era muita repressão e repressões que você não percebe, mas elas vão acontecendo. Então, e você absorve aquilo. No atletismo você já se colocava de uma outra maneira, né? Tinha aquela autoestima. E a Grande Madureira teve sempre uma coisa muito legal. Ela, por ser um local de uma predominância negra, até por conta da escravidão, né? E era um lugar rural, de fazendas, mas recebeu várias minorias. Então, em Madureira nunca teve esse negócio de tolerância. Né? Tolerância, tem que ter tolerância racial. Não, lá sempre teve o respeito à diferença. Né? Aí o atletismo me moldou com isso, que todos faziam atletismo, ele foi me moldando nessa história. E o samba sempre fez parte, as pessoas do atletismo, né, tenho um orgulho de ter feito parte da maior equipe de atletismo da América Latina, que foi a Universidade Gama Filho, né, tempo Antônio Eusébio, Geraldo Pegado, né, Joaquim Cruz, né, tanta gente boa, Nelson Rocha dos Santos, meu ídolo, tanta gente boa passou por ali, eles têm na memória, não o atleta, todo mundo lembra do Marquinhos que vinha tocando
no fundo do ônibus, perturbando todo mundo cantando samba. O samba sempre fez parte de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive curiosidade de conhecer outras coisas. Eu era muito jovem e rolava no Rio de Janeiro o movimento Black Rio. Né? E eu peguei justamente o samba que eu amava e aquela disputa, e que depois se entender. Eu disse assim, bicho, cada um na sua onda. Eu curtia a sua, mas não largava o samba. O samba é minha herança, toda a minha história. Mas os meus irmãos nos Estados Unidos faziam soul music. Então, não é porque eu não vou conhecer. Eu conheci, eu era criança. Acompanhei baile da Black Power pra caramba, acompanhei baile da Soul Grand Prix, todos os festivais eu estava. Eu estava justamente no festival do que foi lançado o Gerson, e o Gerson King Kong. O Gerson era sambista. O meu pai participou da única escola de samba que teve em Madureira, que a Portela é de Oswaldo Cruz e o Império Serrano é de Valor. Se chamava Tamarineira. E lá, com o meu pai, participava o Gerson King Kong. Ele, o irmão dele, que eram dançarinos, dançavam, né, e era amigo do meu pai. Eu fui no baile, eu tinha acho que 15 anos, eu fui no baile que foi o lançamento do Gerson, na Portela, que explodiu, o portão caiu de tanta gente, era gente que não acabava mais. E logo em seguida, o Fantástico, da TV Globo, fez uma reportagem, né, em que foi célebre uma música que o Candê fez, Eu Não Sou Africano, nem Norte-Americano, ao som da viola e pandeiro, sou mais o samba brasileiro. Naquela mesma época, o Martim da Vila falou, ô compadre, mete o dedo na viola, que é justamente tudo por conta do mesmo motivo. Mas eu me lembro de um verso do Candeia, e uma vez conversando com o Arlindo Cruz, ele, Marquinhos, pior que um verso profético, né? Ele, num verso de improviso, ele dizia que, para que tanto bam, 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 o black de hoje em dia será o sambista de amanhã. Então isso funcionou bastante pra gente. Você se considera, Com certeza. Que foi profético, você se tornou o sambista de hoje. Eu me tornei o sambista de hoje. Ah, que né? bacana. Então, entre aspas, não é radical, até porque eu acho que a cultura ela não é mórbida, ela se move, ela se transforma. Mas assim, o cara que trabalha no fim da meada, que é justamente a memória. Cultura é memória. Com certeza. Cultura é memória. E Oswaldo Cruz e Madureira, principalmente o bairro de Oswaldo Cruz, na minha opinião, é uma espécie de museu do Louvre, de bens culturais e materiais, não da cidade do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Do Brasil. E nessa memória toda que você, né, traz com muita propriedade, tem referências muito bacanas, Monarco, Tia Doca. Tia Doca né? era tia mesmo do coração, assim, tia que meu tio trabalhava com o seu Altair, os meninos foram criados com a gente. Me lembro quando a gente foi morar em Oswaldo Cruz, saímos de Madureira para morar em Oswaldo Cruz, meu irmão tinha que brigar todo dia com o falecido Turco, com o Pico, porque eles não queriam que a gente fosse morar lá, de fora. Aquela coisa da molecada naquela época, né? Ia para os bailes, ficava aquela cara feia, para os bailes ficava aquela cara feia, para o samba ficava aquela cara feia, né? Mas seu Argemiro, seu Manasseia, eram grandes ídolos, né? Eu sempre falo o seguinte, você quer falar de Oswaldo Cruz? Aí eu falo assim, em shows eu canto uma música minha que fala do bairro, né? E quando eu acabo de cantar, às vezes num lugar que o nego não está nem aí, fora do Rio de Janeiro, aí eu falo assim, eu vou cantar agora Oswaldo Cruz, né, que todos conhecem. Aí começa, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí. Aí só os compositores do bairro. Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado. Então, sentimento em meu peito eu tenho demais. Aí canto também, eu vivia isolado no mundo, de que me serve um saco cheio de dinheiro numa estrada dessa vida. Não precisa mais de nada, né? É lindo isso. Todos eles compositores e moradores do bairro de Oswaldo Cruz. Uma riqueza, né? Uma riqueza muito grande, muito grande. E dá mais também Marquinhos de Oswaldo Cruz depois do nosso intervalo. Fica aí que tem muita história para você. Até já.